Amigos e amigas, muitos dizem, infelizmente, que nós católicos adoramos as imagens. Não é verdade. A Igreja Católica diz com toda clareza, nós não adoramos as imagens. Nós veneramos a pessoa que está representada na imagem. A imagem é uma lembrança. Assim que você tem a fotografia do seu pai, da sua mãe, quem sabe já faleceu, você coloca até aí na sua mesa de trabalho, assim para você lembrar, com saudade, né? Não para adorar. Então, para nós católicos, qual é o significado que tem uma imagem? 3 significados para nós católicos. Primeiro, a imagem lembra uma pessoa que é santa, que viveu de acordo com a vontade de Deus. Por isso, ela é um modelo a ser copiado. Então, quando você olha a imagem de um santo, São José, Nossa Senhora, Santo Antônio, é um santo, né? Ele viveu de acordo com a vontade de Deus, então eu vou imitar o que ele viveu, eu vou aprender os seus ensinamentos, né? Eu escrevi 2 livros sobre o ensinamento dos santos, na escola dos santos doutores, depois ensinamentos dos santos. Por quê? Porque eles são modelos. Segundo ensinamento das imagens, a imagem lembra que essa pessoa que é santa, ela está no céu, em comunhão com Deus, intercedendo por nós sem cessar. Nós rezamos isso numa das orações eucarísticas, que os santos intercedem por nós no céu sem cessar. Então você vê uma imagem, por exemplo, da Virgem Maria, você lembra que ela está diante de Deus intercedendo por nós, então você pede a ela, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? É o segundo motivo da imagem. E o terceiro motivo é que a pessoa que está representada na imagem, que não está aqui na imagem, está no céu, ela é santa por obra e graça de Deus. Então, quando você venera a imagem, a pessoa, você está dando glória a Deus, porque ela é santa por graça e obra de Deus. No ano de 787, portanto, há 1.200 anos atrás, a Igreja fez um concílio, chamado Concílio de Nicéia II, perto ali de Constantinopla, para estudar a questão das imagens. Porque surgiu lá naquela época uma heresia chamada iconoclasmo, surgiu dentro da igreja, onde as pessoas queriam quebrar todas as imagens. Muito antes do protestantismo surgir. Estou falando do ano 780. Então a igreja, no segundo concílio de Nicéia, a igreja disse com clareza, as imagens são lícitas, devem ser colocadas nos paramentos dos sacerdotes, nas paredes, nas ruas, nas alfaias sagradas, que são as alfaias, os objetos litúrgicos, né? Tanto de Cristo, como da Virgem Maria, como dos santos. Então, há 1.200 anos atrás, um concílio da igreja já estudou isso. E outra coisa, a Bíblia não proíbe de fazer imagem. A Bíblia proíbe de fazer imagem de ídolos, de deuses estrangeiros que, né, aquele povo de Israel chegou na Palestina, encontrou os jebuseus, filisteus, amorreus, né, moabitas, que adoravam deuses estranhos. Então faziam aquele bezerro de ouro, o boi Apis lá do Egito. Então esses deuses, essas imagens de deuses estranhos que a Bíblia proíbe. Tanto assim que você lê, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 25, Deus manda, capítulo 25, versículo 18, Deus manda que Moisés faça a imagem de 2 querubins e coloque sobre a arca da aliança. Então você vê aqui, eu vou ler para você. Farás, Êxodo 25, 18, farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades na tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa. Ora, como é que Deus proíbe fazer imagens? Se Ele está mandando Moisés fazer imagem de 2 querubins, mandou que Moisés fizesse aquela imagem daquela serpente enrolada, uma haste,
que representa o Cristo depois na cruz, é uma prefiguração do Cristo na cruz. Quando você pega o primeiro livro dos reis, né? O primeiro livro dos reis, por exemplo, no capítulo 7, versículo 29, é cheio de imagens no templo. Vou ler para você, 1 Reis 7, 29, nos painéis enquadrados de molduras havia leões, imagens de leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, etc. O templo de Jerusalém era cheio de imagens. Como é que Deus proíbe imagem? Meus irmãos, Deus não proíbe imagem. Deus proíbe imagem de ídolo, de deuses estrangeiros. É muito importante, a meia-verdade é pior do que uma mentira. Por exemplo, se eu disser para você assim, eu não posso comer comida estragada, você vai dizer assim, tá certo. Mas se eu disser assim, eu não posso comer comida e parar aí, tá errado, eu morro de fome. Está entendendo o que é a meia-verdade? A Bíblia não diz, é proibido fazer imagem. A Bíblia diz, é proibido fazer imagem de ídolo, ou seja, Deus falso. Para nós, Nossa Senhora não é uma deusa. Os santos não são deuses. Só é Deus para nós, Jesus Cristo. Então fazemos a imagem de Deus, porque Ele se fez homem, como homem Ele tem um rosto humano. Então o Concílio de Nicéia diz, é justo fazer o rosto de Cristo, a imagem de Cristo, porque Cristo assumiu um rosto humano, a Virgem Maria, né? Então, são imagens de pessoas humanas, não são ídolos e nem Deus para serem adorados, para serem venerados. Inclusive a palavra venerar e adorar tem significado diferente. Vem do grego, adorar vem de latria e venerar vem de dulia. É claro que no dicionário comum de português, se você for procurar venerar e adorar, vai dizer que tudo é a mesma coisa. Mas no dicionário técnico, bíblico, que traz a palavra do grego para o português, você vai ver a diferença fundamental. Então, meus irmãos, não tenha medo de colocar as imagens na sua casa, elas nos abençoadas pela igreja, são um sinal do sagrado, da presença de Deus, que a igreja diz para nós, deve ser colocado nas casas, nas paredes, nas ruas, nos oratórios, nas vestes dos sacerdotes, nas alfaias sagradas, em toda parte. Através delas, Deus nos abençoa.